Deixa eu ver se pôr um filtro melhora. Olá, Aline. Ai, meu Deus. Como é que eu faço para tirar aqui? Aí. A Aline já chegou. Oi! Oi! Ai, Seja Claudinha! bem-vinda de novo. Ó, nós De novo aqui. nesse mesmo bate-local, no mesmo bate-horário. Bate horário, bate canal. Mesmo bate horário, bate canal. Oi, Tina, Amanda. Nós de novo, né, Michele? Tô tentando colocar filtro E aqui. Eu ouvi você falando de filtro. Tentando colocar eu tentei aqui. colocar, mas será que atrapalha na transmissão ou não? Fiquei na Porque dúvida disso. dá uma melhoradinha, né? Vamos ver. Ajuda. Ajuda. Ei, Tina e Cláudia. Gente, Deixa eu... posso colocar uma musiquinha aqui enquanto o pessoal vai entrando? Claro! Inclusive, eu Ó, ia te pedir isso coraçãozinho. mesmo. Gente, quem tá chegando, eu vou repetir isso mais algumas vezes. Claudinha, você tá indicando muito. Então, vamos mandar um aviãozinho para quem tiver chegando, para outras pessoas que vocês sabem que podem participar, porque o tema hoje, gente, tá maravilhoso. Nós vamos falar de raiva, nós vamos falar de emoções. E serão Nossa, muitas emoções. muitas emoções. Ei, Cacá, tudo bem? Vamos enviando, gente. Manda um aviãozinho aí para. Deixa eu mandar para algumas pessoas também. Ah, vou mandar também. Deixa eu ver se eu Vamos. consigo. Vou indicar para algumas pessoas que podem estar esquecendo. Isto. Ah, bem legal, bem legal. Foi. Mandei alguns. Fiz Oi? minha parte. Aí, tô mandando alguns também. Gente, em primeiro lugar, boa Pronto. tarde. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, porque quando vocês vêm, quando vocês estão aqui, a gente sente que tá tendo esse retorno, a gente sente que vocês estão gostando, que tá tendo valor o que a gente está fazendo com tanto carinho, né, Mi? Sim, principalmente quando eles interagem, né? Quando vocês interagem, manda pergunta, comentários, eu acho que é muito rico esse compartilhar, né? Isso, contar pra gente, né? E dizer mesmo, tá legal, não tá legal. Gente, ó, André aí, ó. A André já chegou. Andrea! E contando pra gente se vocês estão gostando. Se vocês tiverem um exemplo em casa. Ah, ó a Laura aí. Falei da Laura outro dia, aquele dia que a gente estava falando sobre a importância da primeira hora do dia. Lembra, Michele? Sim. Era a Laura. Essa que entrou agora, Laura Lobo. Foi com ela que eu Ah, que aprendi bacana. isso. E Bem-vinda, amei. Laura. Doutora Maria Dolores, boa tarde, bem-vindos. Gente, que delícia vocês chegando, mandando corações. Sabe como que já que a gente vai falar tanto de sentimento, deixa eu te contar como eu me sinto quando estão subindo esses coraçõezinhos. Eu sinto que eu tô Ah, recebendo flores. ai, que lindo. Sabe aquela Mas é bom sensação de mesmo. quando você Uhum. está recebendo flores? É assim que eu me sinto. Nossa, é muito legal. Que é uma forma Lindo. mesmo, eu me sinto abraçada, tipo, a gente não tem outro tipo de contato, então esses coraçõezinhos simboliza isso, né? Muito legal. Gente, você que está entrando agora, que conhece alguma mamãe ou papai que estão com crianças dentro de casa e que já fizeram alguma mínima reclamação com você do tipo... Ai, gente, olha lá, olha esse coraçãozinho. Mamãe ou papai que já fizeram uma mínima reclamação com você do tipo... Socorro, eu não tô mais aguentando essas crianças. Meu Deus, o que eu faço com esses meninos? Eu tô pirando com esses meninos dentro de casa. Eu tô enlouquecendo, não sei mais o que eu faço. Meu Deus, oh, vida cruel. É, e uma coisa que eu Manda. escuto muito também é tipo assim, nossa, Michelle, eu queria muito ser paciente, queria muito aplicar tudo isso que você fala, mas quando eu vi, eu já fiz. Quando eu vi, eu já gritei. Quando eu vi, sabe? Já Nós vamos falar aconteceu. muito disso. Foi. É, já foi.
Eu tô com 3. Cacá tá com 3. Tina, você tá com quantos em casa? Me conta aí. Com quantos em casa? Cada um aí. Conta pra gente, com quantas bençãozinhas vocês estão em casa? E a idade, fala a idade pra gente também. E a idade, isso é importante. Com quantos vocês estão em casa e a idade? Eu estou com 1. E vou te falar que eu tenho lá as minhas dúvidas se não seria melhor ter mais 1. Porque eu tenho 1 e um cachorro, né? É praticamente 2. Porque os 2 se pegam aqui, tem hora. Nossa, é uma luta. Ainda, ó, a Tina me disse que tá com Gêmeos! gêmeos. Quantos anos tem seus gêmeos, Tina? Conta pra gente, gente, ó. É pra todo mundo conversar. Aqui nós estamos trocando ideia. É. Mas, enfim, enquanto vocês vão contando pra gente quantos tem, Gabriel, Gustavo e Laura. Por que você revoltou na Laura? Dog Ela dá tinha mais que ser com G trabalho. também, uai. Não é não? Tinha que ir. No Dog mesmo dá trabalho também. Doguinho eu tenho. Minha filhinha. Um de 5 anos, que vale por 10. Um no forninho, que delícia! Sofia Os tem gêmeos, 8. 7 anos. Eu reparei que a gente tá mais ou menos nessa média, né? É, Thalia até uns a Sofia 7, tem 8. Uhum. muitos menores. Isso. Lindo! Isso é bom pra gente saber, né, Aline? Pra gente conduzir o assunto. De Ótimo! acordo com a idade. E a pergunta que não quer calar, eu quero saber o seguinte: vocês, por um acaso, passam raiva? Tem momentos de raiva com essa turminha aí, principalmente confinados dentro de casa? Ah, eu acho que não, viu, Aline? Acho que tá todo mundo zen, tranquilinho. Zen, tranquilo dentro Será? de casa. Ah, gente, Será que alguém tá é passando só raiva? alegria, é só diversão. Oxe, um resumo perfeito do sentimento. Oxe, assim, Oxe, claro. a Cláudia falou que não tem, mas ela é babysitter e pedagoga. Então, E, e é sensacional. interessante, e é interessante Interessante depois saber. conhecer o trabalho da Cláudia. Eu acho sensacional a proposta dela. Então, quem puder É depois também, ótimo. ok, ok. Tô surtando. Então, Então, vamos. estamos enlouquecendo, estamos nervosas. Michelle, estamos Grita o dia nervosas. todo. Então, vamos lá, né, Aline? Vamos ajudar todo mundo e ajudar a gente também, porque eu acho que quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente absorve e a gente consegue mudar, né, Aline? Eu acho importante trazer isso aqui, porque às vezes a gente está falando, está dando dicas, dá a impressão de que a gente consegue ser perfeita, né, o tempo todo, que a gente consegue manter a calma, e não é nada disso. Somos seres humanos e a gente quer passar para vocês e aplicar também. Quanto mais a gente fala, mais a gente absorve. Exato. Nossa, exatamente, exatamente. E aí é o tema de hoje, né, gente? Como a gente falou, é exatamente essa explosão, essa raiva. Tem como controlar? A pergunta que não quer calar. Tem como controlar? Você está perguntando para mim? Estou aqui esperando, Tô, esperando as não, por respostas. quê? Eu, com meu pequeno aqui, 6 anos, eu enlouqueço. Tem horas que eu realmente explodo. Tem horas que vem. Que a criança às vezes nem tá tão agitada, nem tá tão desesperada, mas eu tô assim, tipo TPM. E aí vem aquela explosão e depois vem também uma culpa. Aquela coisa que eu sinto culpa porque, poxa, né? Eu briguei com ele, eu gritei com ele. Outro dia eu até dei um exemplo aqui, que ele foi lá, desenhou um coraçãozinho partido, veio e falou: olha, mamãe, você me deixou assim. Esfregou na minha cara aquele coraçãozinho partido. E aí eu fico assim, sabe, Michelle? Eu fico mesmo pensando, porque eu trabalho muito na hora que a criança tá feliz. Eu trabalho muito a questão da criança na hora da alegria, na hora da diversão. Mas confesso que tenho grande dificuldade nessa hora de raiva, nessa hora de estresse, de explosão. E eu acredito que a maioria das mães aqui também, né, gente? Eu acredito que vocês também sintam isso. Mas aí vem, né? Tem jeito de controlar isso? O que eu faço? Como Então, que eu posso entender isso?
Interessante que você trouxe uma questão que eu também acho que é o desafio maior de todas as mães, e é interessante pontuar aqui também que são nesses momentos mais desafiantes, onde muitas vezes a criança está irritada, a criança desobedece, ou ela está fazendo birra. São nesses momentos que vocês mais têm chances de ajudar essa criança a regular suas emoções e a integrar o seu cérebro. Eu vou explicar um pouquinho aqui sobre cérebro, porque eu acho importante, até para vocês conseguirem controlar essa raiva. Então, você perguntou: tem como controlar? Tem como a gente se controlar, sim. Não tem como controlar a criança, igual a gente já falou numa outra live, né? Mas tem como a gente se autocontrolar, os adultos têm capacidade, porque o nosso cérebro já está desenvolvido para ajudar a criança a se controlar, porque o cérebro dela ainda está em desenvolvimento. Então, para ela é muito mais difícil do que para a gente. Então, eu queria trazer aqui, eu não sei se vocês conhecem, tem um livro, eu até esqueci, deixei lá no interior. É um livro que chama Cérebro da Criança, é do Daniel Siegel. Ele é excelente para explicar o funcionamento do cérebro e ele explica de uma forma lúdica, assim, eu acho Quero. sensacional. Já E quero. ele anota aí que você vai gostar, depois É eu te mostro. Daniel? É Daniel o quê? Daniel Siegel, é Siegel. Uhum. E ele explica o cérebro na palma da mão, o cérebro da criança, isso mesmo, Andréia. E o cérebro na palma da mão é o seguinte, é como se fosse assim, isso aqui é o nosso cérebro. Essa parte aqui é o tronco, né? Essa parte aqui é o cérebro. Essa parte de dentro é como se fosse o cérebro mais primitivo, que é chamado de cérebro reptiliano, porque é o cérebro dos répteis mesmo. É um cérebro que o bebê já nasce com ele, né? É um cérebro que nos proporciona aquele momento de luta e fuga. Então, quando a gente está diante de um perigo, ou a gente vai lutar ou a gente vai fugir. Esse cérebro só tem essa capacidade, é um cérebro bem primitivo. Essa parte aqui, o dedão, é como se fosse o nosso sistema límbico. Nosso sistema límbico é onde que está nossas emoções, é o nosso cérebro emocional. Sistema límbico age junto com o reptiliano. E essa parte aqui de cima é a nossa parte racional. É como se fosse a parte do cérebro que está atrás da testa, que chama córtex pré-frontal. Essa parte aqui. Essa parte que nos dá a possibilidade de raciocinar, de pensar antes de agir, de analisar, de fazer abstrações. É a última parte que se desenvolve. Então, uma criança de 5 anos, vamos supor, ela tem a parte reptiliana desenvolvida e a parte emocional também desenvolvida, não completamente, mas também ela entra muito em contato com essa parte emocional e reptiliana. E esse córtex pré-frontal, que é a parte racional, que nos possibilita acalmar, está ainda muito pequena, está em desenvolvimento. Para vocês terem noção, essa parte só é totalmente desenvolvida lá para os 24 anos. Tem autores que falam que é até os 30. Tem gente que nos 30 anos que ele completa, sabe? Então, às vezes, eu acho interessante entender isso, porque às vezes a gente exige um autocontrole da criança que ela não tem capacidade neurológica de atender essa expectativa. Por quê? Porque o cérebro dela não está formado ainda. Então, ela só entra em contato com as emoções. Então, você imagina, a criança numa birra. Ela está aqui, com o cérebro reptiliano de luta e está aqui afogada nas emoções. Ele fala muito nisso. Quando a gente fica afogado nas nossas emoções, a gente não tem como raciocinar. Né? Então, o cérebro fica assim. Esse seria o cérebro da criança fazendo uma birra. E aí, como nós já temos o cérebro desenvolvido, bonitinho, integrado, né? Porque o ideal é que o nosso cérebro fique integrado, todas as partes funcionando juntas, aí a gente consegue se acalmar, pensar antes de agir. Como a gente tem essa possibilidade, o ideal é que a gente busque formas de se acalmar, de fazer isso aqui com o nosso cérebro, para ajudar a criança que está assim a se acalmar também.
Dá um tempo para ela, e aí tem um monte de coisa que a gente vai falar aqui mais para frente. Por quê? Porque se eu não me acalmo, se eu perco a paciência junto com a criança, eu vou ficar assim. Também, aí o que que acontece? Eu faço birra junto com a criança, porque existe a birra de Nossa, adulto, né? isso é uma A gente verdade. acha que só a criança que faz birra, o adulto também faz. Aí o adulto faz o quê? Grita, coloca de castigo, bate, né? E bate de frente. Aí ficam dois reptilianos brigando. E aqui nenhum dos dois tem capacidade de pensar, de analisar, de refletir. Jamais. Aí vira guerra e ninguém aprende nada. Então, olha como que é importante a Adorei. gente se acalmar para ensinar a desenvolver o cérebro da criança, a desenvolver essa parte aqui da criança que está bem pequena ainda. Nós temos capacidade. É difícil às vezes? Muito. Mas se a Muito. gente treinar, porque tudo é um treino, se a gente treinar, a gente consegue. E ainda ajuda ela. E aí os dois ficando assim, ó, aí é só love e diversão. Nossa, linda. Posso falar o que eu visualizei aqui? Gente, eu acho que eu tenho cabeça de criança. Ah, que Olha só, ótimo. olha o que eu visualizei. Quando você fez o momento em que os dois são Ei, assim, né? Bianca. Imaginei todo mundo de cabelo em pé. Sabe aquela hora que a gente falava, todo mundo de cabelo em pé? E quando você fez Nossa, assim, Aline, exatamente. E tem gente que fala assim, perdi a cabeça. É exatamente, porque você perdeu essa parte do cérebro, você perdeu a é, cabeça mesmo. Literalmente, a gente perde a cabeça. Olha que essa interessante. visualização infantil. E a outra parte, na hora que você foi fazer, eu sou muito visual. Essas coisas vêm na minha cabeça, é assim. Na hora que você fez assim, tá todo mundo de cabelo em pé. E aí você fez assim, sabe o que me remeteu? O reflexo, né? Tipo assim, Ah, sim, a criança vai refletir você e você vai refletir a criança. Faz olha que lindo. sentido? Faz. Total. E aí Porque entra a questão dos neurônios espelho, né? A gente tem neurônios espelho que a gente imita o outro. Então a criança ela tem esses neurônios. Você já viu? Até o bebê tem. Então você já viu quando a gente faz caras e bocas? O bebê também reage de acordo com as nossas caras e bocas. Mostra a língua, ele mostra também. Isso são nossos neurônios espelhos. A gente reflete realmente. Então é real. Que legal isso. Que legal isso, essa mas sua visão. isso que você está falando seria inconsciente ou consciente? Por exemplo, deixa eu falar. Ah, gente, tem que ter uma criança na live. É, já viu quando alguém boceja perto de você? Alguém boceja, você vai Sim. e boceja? É Mas isso faz exatamente isso, é inconsciente, né? inconsciente. A gente faz Pois e a é, gente tem vai a ver com absorvendo e isso? fazendo. Oi? Tem a ver com isso? Tem, exatamente isso. Foi bom para ilustrar. Trazendo assim para dentro de casa, é, eu vivo com o Bernard muito isso, que eu já percebi. Os meus piores dias, incrivelmente, são os dias que ele fica mais nervoso. Os dias que eu mais tenho problema. E eu comecei a pensar, eu falei assim, gente, olha só essa situação. Os dias que eu tô mais nervosa, os dias que eu tô mais preocupada com alguma outra coisa e que eu mais precisava de paz, são os dias que ele mais me inferniza, são os dias que ele mais quer chamar minha atenção. São... Oi, gente, só falar rapidinho. Tem um tanto de gente chegando. Eu cheguei, Não todo mundo já foi tá à chegando toa assim. o nome da Cheguei, live, cheguei, né? chegando. Chegou, oi, gente. A Andréia Bocejos aqui. falou: limpa a remela do olho. Quando a gente limpa a remela do olho, o outro limpa também, né? Nossa, meu nariz. Quando a gente limpa o Realmente. dente, eu pergunto: meu dente tá sujo? Tipo assim, eu já limpo o meu também. Ai, Verdade gente. demais, verdade demais. Já aproveitando que a gente deu um corte aqui, vou ler alguém fez um comentário grande, comentários grandes, chamou atenção. Deixa eu ver aqui. Fernanda Xará. Nossa, as birras e as travessuras da Maria me deixam assim. Quase sempre é como você falou, Mi. Grito, quase tenho um infarto de raiva. Então, Maria, pá! Aí vem Fernanda e pá! O que que Pá, vira? as duas. Guerra. Guerra. Exatamente. E aí ela falou: vou falar uma experiência que tive aqui em casa. Ah, adoro experiência. Deixa eu ver. Com ela depois no grupo. Ai, me fez ir ao extremo, os dois lados da raiva, do grito na hora. Beleza, tchan, 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 tchan. Teremos história da Fernanda no grupo hoje. E para quem não Ótimo. sabe que grupo é esse, tá lá, link na bio para vocês entrarem, cenas dos próximos capítulos. Fernanda,
abrindo o grupo com a sua história hoje. Então, retomando o nosso gancho, Mi, nós dissemos que a criança é espelho. E aí eu te dei esse exemplo meu e que a Fernanda também falou, que quando a gente está muito, muito, muito nervosa, parece que a criança fica mais nervosa. Isso, esse espelho, então, define essa situação? O espelho, e também porque a criança ela é muito sensitiva, né? Ela absorve tudo que os adultos estão sentindo ali, principalmente os pais, principalmente a mãe, que a ligação é maior. Então ela absorve. E eu acho interessante falar sobre isso, porque às vezes tem algumas mães que eu atendo que falam assim: nossa, eu tô passando por uma situação difícil, mas assim, eu não falei nada com minha filha, então minha filha não tá sentindo, não. Não, tem nada a ver. Isso que ela tá passando não tem nada a ver com o meu problema. Eu falo, nossa, infelizmente, sinto lhe informar que tem tudo a ver, né? Porque a criança, ela não percebe só a fala, ela percebe muito mais o que está acontecendo através do sentimento. Então, ela sente, ela absorve e ela vai. É muito melhor que você conte para ela. Às vezes os pais querem poupar os filhos, né, do que está acontecendo, e é muito pelo contrário. É melhor contar e falar assim: olha, está acontecendo isso e isso, eu estou nervosa por isso e isso, mas eu vou resolver porque eu sou adulto, né? Porque às vezes também, igual eu falei na última live, que a criança é ótima observadora e péssima intérprete, às vezes ela interpreta como se ela fosse a culpada por tudo que está acontecendo. Isso acontece muito. A criança pensa, nossa, é tudo culpa minha. Então, por isso também é importante os pais falarem, abrirem o jogo com a criança e falar, mas pode ficar tranquila que eu vou resolver, sabe? É melhor que ela entenda para ela conseguir lidar com esses sentimentos que ela também tá, né? Porque ela tá absorvendo ali, do que fingir que nada está acontecendo para tentar poupar a criança. Ela não vai ser poupada. Isso que você falou, eu acho que é até importante a gente trazer em relação a poupar a criança, ele tem uma força muito grande. Porque a gente acaba. Você deu aquele exemplo do peso nas costas aquela vez. A gente tem uma mania de ir colocando aquilo tudo nas nossas costas, né? Eu não. Que isso? Eu sou a mãe, eu sou o pai, eu não vou demonstrar minha fraqueza, eu não vou expor os meus sentimentos para o meu filho, correndo o risco de ele achar que eu sou fraco, que eu sou frágil. E aí eu acabo me sobrecarregando. Não falo, não falo, não falo, e uma hora aquilo explode, né? Sim. E aí é pior ainda, piora a relação, piora a energia. A Andréia falou aqui sobre energia. Acredito total nisso, sabe, Andréia? A criança sente as energias do ambiente, não é só através da fala, né? Não é só verbalmente que ela vai captar, A gente né? muda, né? A gente muda. Mas aí vem aquela questão, Michele, de quando a gente está no ápice. Geralmente, já não é de repente. Geralmente a gente já tem uma série de outros problemas, as coisas vão se acumulando, e aí a criança vem sentindo aquilo e refletindo, então a gente já estava pesada, a gente fica ainda mais pesada. E aí, Sim. será que tem uma estratégia, um jeito da gente romper com isso para evitar essas explosões? Porque como a gente falou no outro dia, essas explosões são causadoras de traumas também, né? São Sim, improdutivas, causadoras de trauma, e a gente sofre. Porque a demais. gente está com raiva, a gente está explodindo, mas é a gente que está sofrendo. Aquilo dói na gente, né? E Sim, talvez se a gente antes criar uma estratégia, sabe? Sei lá, um gatilho. Um gatilho para cortar a raiva. Entende? E aí, ótimo. se tiver jeito de fazer isso, é lógico que eu imagino que tem todo um trabalho antes, né? Mas para Sim. gerar esse gatilho para cortar a raiva, existe? Tem um jeito? Então, eu vou falar aqui, já que você puxou esse gancho, eu acho importante explicar que é realmente um processo, porque o que eu vejo acontecer é muitas mães procurando uma mudança de comportamento por ter informações sobre uma educação, né, diferente daquela que elas receberam, então elas querem mudar. E esse querer é o primeiro passo. Só que não é só querer, né? Não é só querer, não é só estudar.
Sabe, Aline, eu prezo muito pelo estudo. Tem que estudar para educar, sim, porque a gente está preparado, né? Todo mundo está preparado para procriar, mas não está preparado para educar. Então, eu defendo que a gente precisa estudar, mas não é só o estudo. Por quê? Saber não quer dizer que eu vou mudar. Então, eu vejo que muitas mães nessa hora se sentem culpadas. Eu sei que eu não deveria agir assim, mas eu acabo agindo, não consigo mudar. Então, eu vou explicar um processo aqui que eu acho super importante para qualquer tipo de mudança e para principalmente essa mudança de comportamento na hora da raiva, que é o seguinte: existem 4 passos nesse processo, 4 passos de mudança. O primeiro passo, na verdade, não é 4 passos, são 4 fases. A primeira fase, eu vou chamar aqui, só para ilustrar, tá, gente? Porque como a Aline gosta também desse fantástico mundo de Bob, eu acho que a gente decora não, né? A gente absorve melhor quando tem um nome assim quando a gente consegue visualizar. Então vamos supor que a primeira fase é a fase da escuridão. Então você imagina, você tá lá fazendo alguma coisa que você não gosta, despejando sua raiva toda na criança, gritando, mandando ela ficar de castigo, batendo e tal, e você não quer fazer isso, mas você tá fazendo. Não, quer dizer, você não tem essa consciência de que você não quer. Essa fase da escuridão é quando a pessoa só faz e acha que é isso mesmo. Sabe? Tipo assim, e vai continuar fazendo. E ela repete esses erros porque ela não tem nem consciência de que ela pode ser de outro jeito. É a fase da Gabriela, Cravo e Canela. Como que é a Eu nasci musiquinha? assim, eu ser sempre assim, Gabriela. Exatamente, eu nasci Vou morrer assim, assim. você sempre assim. Oi? Eu nasci assim, vou morrer assim. Exatamente, tem gente que acredita nisso. Então, essa pessoa ela vai ficar nessa primeira fase da escuridão, que é da inconsciência. Eu vou continuar repetindo esses erros aí eternamente. Beleza. Aí a pessoa vai lá e ela tem um pouquinho de informação, absorve um pouquinho assiste um pouquinho as nossas lives, vai lá no Instagram de algumas pessoas, e ela fala: opa, eu acho que eu posso mudar. E aí a pessoa já entra para a segunda fase. Essa segunda fase, vamos supor, que é quando ela vê uma luz no fim do túnel. Ela está na escuridão, mas ela está vendo lá na frente uma luzinha no fim do túnel. Ela pensa assim: nossa, eu posso mudar. Eu posso mudar, eu tenho que mudar. Existe uma forma melhor de educar, mas eu ainda não consigo, porque está muito longe. Sabe? E aí, essa segunda fase é quando as mães mais se culpam. Eu quero, eu preciso, eu tenho, mas eu não consigo. Eu acabo fazendo o que eu não quero. E aí, o peso nas costas, a culpa e o ciclo se repete. É uma fase de muito sofrimento. Quem aí tá nessa fase, gente? Sei que preciso mudar, mas não consigo. Aí, essa pessoa. Ah, pode falar. Perdão, pode gostar, depois eu ilustro, depois eu vou falar. Aí, essa pessoa vai fazendo um esforço maior e vai falando: não, eu vou mudar, eu vou conseguir, eu vou contra esses meus impulsos e vou fazer diferente. Aí, essa pessoa começa a conseguir mudanças, pequenas mudanças. Aí, ela parte para a terceira fase, que é a fase. Vamos supor que é a fase da caminhada. Ela está caminhando aí nesse túnel. Por quê? Porque ela está se movendo, ela está começando a agir diferente. Algumas vezes ela consegue, algumas vezes não. Mas para ela agir diferente, ela faz um esforço enorme. É como se ela lutasse contra ela mesma. Porque realmente é isso. A gente luta contra os nossos sentimentos, a gente luta contra o nosso cérebro até. Às vezes o cérebro encaminha a gente para fazer aquilo que a gente sempre fez. E eu falo: não vou fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Essa é a terceira fase, eu estou caminhando. Com muito esforço, está escuro ainda, está difícil ainda, mas eu estou caminhando. Terceira fase, então eu consigo alguns resultados positivos, consigo fazer. E só um parênteses aqui que eu acho importante para entender melhor essa fase, é que o nosso cérebro, ele nos ajuda. Só que a gente tem que saber programá-lo. Então, se a gente repete muito um comportamento, ele vai achar que aquele comportamento é importante. Então, ele automatiza.
Se todas Olha, que as vezes eu interessante. grito, interessante, né? Se todas as vezes eu grito com a criança, o cérebro vai pensar assim: ó, esse impulso aqui é importante, então deixa eu tornar automático, porque ela não vai nem pensar, ela vai só agir. Então nos leva a agir. Mas só que, olha que lindo, né? Isso que é incrível. Eu tenho o poder de reprogramar o meu cérebro. A partir do momento que eu falo, eu tô morrendo de vontade de gritar, mas eu vou segurar, né? Eu vou até falar entre os dentes, não vou gritar, porque começa é assim mesmo. Vou falar entre os dentes, mas eu não vou gritar. E aí você começa a traçar um novo caminho no seu cérebro vai entendendo que esse outro caminho que é importante, até que de tanto você repetir esse novo caminho, ele automatiza o novo caminho. E aí vai ficando cada vez mais fácil trilhar por esse novo caminho, cada vez mais fácil você manter a calma. E aí você passa para a quarta fase, tão querida por todos nós. É essa fase que a gente quer alcançar, que é a fase da iluminação. É quando Oh, você trilhou todo o túnel, você já está ali naquela claridade, você já consegue ver melhor as coisas, você já consegue controlar o seu cérebro para enxergar melhor, para analisar, né, para pensar antes de agir. Por quê? Porque você já treinou muito. E aí seu cérebro está te ajudando agora. E aí a gente passa a fazer muito mais o que a gente quer. Isso não quer dizer que de vez em quando a gente ainda vai cair lá no velho padrão, porque aquele caminho ainda está ali, está meio esquecidinho, mas ainda existe. Então você tem que tomar cuidado. Mas de vez em quando, né, gente, vamos nos permitir, porque também nós somos seres imperfeitos e de vez em quando não tem o menor problema. O problema é a regra, né? Se tem que existir exceções, mas se você repete isso todas as vezes, aí vai fazer muito mal para a criança e para você mesmo, e para as relações. Então, são essas quatro, vou só repetir, que é da escuridão, vamos ver se eu vou lembrar. É, da escuridão, a primeira, inconsciente, quando você enxerga a luz no fim do túnel, que é já tenho consciência, mas ainda está difícil. A terceira é da caminhada, já consigo caminhar com esforço, mas consigo fazer diferente. E a quarta, agora já está mais simples, eu já faço como eu quero na maioria das vezes, que é a é, fase da iluminação. a Ângela já falou aqui que está na fase 2. Gente, vocês diriam que estão em qual fase? Eu não vou mentir. Eu quero mentir, mas eu não vou mentir. Eu acho que eu tô indo para fase 2. Porque quando você falou lá no início, Mi, que. Como é que chama o cérebro lá do meio da palma da mão, do miolinho, do começo de tudo? Reptiliano. Esse negócio aí que você falou, quando a gente está lá no reptiliano, a gente, vou dizer assim, juntando com o emocional, eu diria, né? Porque você sentiu, pá, respondeu. Você não raciocina aquilo, não raciocina aquele sentimento. E se você não está raciocinando nem para você, como é que você vai raciocinar que a criança está numa fase infinitamente inferior à sua? Então, em resumo, tudo que você está falando aí, realmente a gente tá, a grande maioria, nessa fase. É um processo. E o que a gente está dizendo aqui hoje, gente, é siga este caminho. Vai ser amanhã? Hoje você já vai conseguir ser um expert com a sua criança. Você vai adestrar a sua criança, pá, resolveu. Não, não vai ser assim. Mas hoje você conhece um caminho. Hoje você sabe que pode ser diferente. E aí você pode dar um primeiro passo. Começar a trabalhar diferente. Começar a trazer a consciência de que quanto mais raiva você... Mas aí também, só fazer um adendo aqui. A gente está falando de sentimento. A gente não está falando de conversa, de diálogo. E sabe, Michelle, eu gosto muito, muito de trazer para essa questão da comunicação lúdica. E para comunicação lúdica, a gente tem que sempre se colocar no nível da criança para comunicar com ela. Não adianta eu chegar e falar palavras difíceis e explicar o sentimento, amor é um sentimento que emerge, blá, 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 blá. Não, a gente tem que falar do jeito que ela entende. E criança, no início, ela é muito sensitiva.
Então, ela vai muito de sensações, né? Antes de eu falar sobre os sentimentos, eu tenho que ensinar o que são os sentimentos, porque ela sente, mas não sabe. Ela sente, mas não sabe. Posso dar um exemplo que eu acho que é muito válido para a gente ensinar para a criança o sentimento? Claro. Música. Música. Porque quando você vai chegar, e quando você chegar e falar com a criança. Respondendo os coraçõezinhos. Lindos. Quando você disser para uma criança, amor, o que é amor? Ah, a criança vai falar um monte de coisa. Amor é cuidar. Amor vai sair aquelas palavras bem diretas, né? Amor é cuidar, amor é dar carinho, amor é isso. O que é raiva? Raiva é gritar, raiva é ruim, é fazer assim com a cara. Eles vão responder assim. Mas, se por um acaso você trabalhar com elas, historinhas, músicas, elas vão ter uma percepção melhor. E eu gosto muito da música. Posso dar um exemplo com música aqui? Eu vou pedir para vocês participarem comigo. Eu vou colocar uma música e vocês vão me dizer o que essa música remete para vocês. Eu quero que vocês escrevam aqui o que sentimento que essa música traz para vocês. Eu vou soltar. Olha só, tá dando para ouvir? Agora tá. Deu para ouvir? Que sentimento que essa música traz para vocês? Bem baixinho. Posso falar? Pode falar. Medo. Me deu medo. E essa? E essa? Essa me deu um sentimento de calma, tranquilidade. Então você pode sentar com a criança e fazer isso. Você pode sentar com a criança e falar assim, olha, eu vou colocar uma música e você vai ter que movimentar o seu corpo com o sentimento dessa música. Aí, ó, a galera tá boa no negócio, acertaram isso mesmo. E isso não é só para criança, hein, Aline? Isso é um ótimo trabalho para os adultos também. Exatamente. Para se acalmar. Eu vou mandar músicas para medo, calma, raiva, alegria e tristeza. Vou mandar lá no grupo daqui a pouco para vocês fazerem com as crianças. Então, quando você coloca uma música e fala, olha, movimenta, como é que é esse movimento? Como é que é o movimento da raiva? E bota ela para dançar, e bota ela para agitar. Ela vai absorver muito melhor o que é o sentimento. E aí a criança absorveu o que é o sentimento, o que eu vou te aconselhar? Depois, na hora que o sentimento acontecer, não se sinta frágil em dizer para a criança, antes de você explodir, você diz assim, eu estou nervoso. Eu estou sentindo raiva. Nomear o Neste momento, sentimento. estou sentindo raiva. Eu não quero brigar com você. Eu não quero gritar com você. Você quer que eu fique com mais raiva, mais nervosa, mais chateada? Falando assim, né? Como se eu estivesse falando. A criança entende, gente. Ah, mas a minha só tem 2 anos. A criança entende. Mas é interessante que antes de você chegar nesse ponto, você venha trabalhando com ela. Porque aí você vai fazer esse processo os 4 passos da mudança que a Michelle falou, eles vão ser muito mais eficientes a partir de um conhecimento mesmo das emoções e dos sentimentos. Até para você fazer essa troca com a criança, né? E é interessante falar na hora da calma, né? Porque na hora da raiva a criança não vai absorver. Então, você combinar com ela na hora da calma, para você poder usar esse recurso na hora da raiva. Importante. Verdade, verdade. E outra coisa que você falou super importante, Aline, que eu acho que essa música pode ajudar demais, porque a raiva, ela é uma energia de ação. Então, você não pode querer que a criança fique quieta se ela está sentindo um turbilhão, um vulcão dentro dela que está fazendo ela se movimentar.
Então, colocar ela para se movimentar através da música na hora da raiva é sensacional, porque ela tem que extravasar isso de alguma forma. Mas ela não pode extravasar desrespeitando o outro. Então, como ela pode extravasar? E utilizar várias ferramentas, como amassar um papel, rasgar um papel, já ter alguns materiais próprios ali para a hora da raiva, é importantíssimo, né? Socar alguma almofada, amassar uma massinha, sei lá, inventar alguma coisa que ela possa mover, porque essa raiva é um sentimento de ação e é um sentimento muito importante que leva a gente a realizar as coisas na nossa vida. Se a gente não tem essa energia da raiva, a gente fica prostrado. Ela só precisa ser bem encaminhada. Eu ouvi um negócio um dia que eu achei sensacional, que diz que a raiva, ela é um fogo. Mas esse fogo, ele pode queimar, em excesso ele queima, e em equilíbrio ele ilumina. Olha que lindo. Nossa, que lindo! Que lindo, gostei Também disso. achei fantástico. Fantástico, fantástico. É, a questão é só o seguinte, né? A gente conseguir se controlar para fazer esse controle com a criança. E isso aí eu acho que vai envolver muito autoconhecimento, né? Muito autoconhecimento para a gente saber onde é que está o nosso start da raiva. Porque, na verdade, o peso, né, da responsabilidade sobre o adulto, ele triplica. Porque ele tá trazendo todo aquele peso e tentando barrar esse peso da criança. Não é uma situação mais ou menos assim? Tentando barrar esse sentimento para não chegar na criança, mas na verdade ele reflete isso, a criança absorve e manda de volta. Gente, é um processo. Mas eu acho que se eu me conheço, se eu busco mesmo, peraí, o me conhecer, eu acho que ele está muito ligado à meditação. E as pessoas têm um pré-conceito, né? Eu não estou falando daquele tradicional, um conceito prévio. Quando você fala em meditação, aí você pensa, lá vem o Zen, lá vai falar do Zen. Não é isso. Eu pratico muito meditação, gente, e é ótimo para você acalmar a mente, para dar espaço, para ela ficar menos poluída e você conseguir enxergar você conseguir reconhecer os seus defeitos não, os seus desafios maiores. Pontos de melhoria. Seus pontos de melhorias. Para você começar a reconhecer os seus pontos de melhorias e aí você começa a perceber, peraí, é isso que me irrita. Porque às vezes não é nem a atitude da criança que te irrita. Boa. Às vezes você tem que saber. É você não se sentir no controle sobre ela que vai te irritar, né? Então, o autoconhecimento vai fazer você identificar a hora de começar o processo que você falou. A hora de reconhecer, eu tô no estágio 2, eu tô no estágio 1. Peraí, se eu tô no estágio 2, eu sei que tem uma luzinha ali, mas eu tô quieta aqui. Então, peraí, eu estou acomodado. Que tal sair dessa zona de conforto? Bora, meu povo, sair da zona de conforto. Vem pra cá, vem estudar sobre, vem ouvir mais. Vem ouvir que você pode, vem ouvir que você pode fazer mais, que você pode melhorar a educação do seu filho. Aí entra na terceira fase que você falou. Beleza, ouvi, já sei, mas eu não consigo começar a agir. Não é por aí? Sim. Eu sei, mas eu não consigo começar a agir. Essa é a fase da culpa. E aí eu vou me culpar porque eu sei que eu tenho que fazer. Sabe, eu sentia muito essa culpa quando eu era criança. Que minha mãe mandava eu lavar vasilha. E eu fugia, eu sei que eu tenho que fazer. Mas procrastinar é pior, né? Então, vou só piorar a relação. E aí, a partir do momento que eu sei que eu tenho que fazer e eu sei o que eu tenho que fazer, aí... Fechou. Aí esse caminho fica mais curto. Exato. Você pega um atalho. Porque você falou uma coisa fundamental, Aline. Eu preciso me conhecer, principalmente para saber o que está despertando essa raiva. Se eu sei o que, em quais momentos, porque geralmente são coisas que repetem, né, no dia a dia. Quando a criança faz tal coisa, ela me tira do sério. Ah, e não é ela que te tira do sério. Lembrei de uma outra coisa importante. Não vamos colocar a responsabilidade dos nossos sentimentos no outro. Ninguém é responsável pelo que a gente está sentindo. Ninguém.
Então, muitas vezes a gente costuma falar, né? O outro me tirou do sério. Eu fiz isso por causa do outro. Se a gente não pode colocar nenhum sentimento na conta do outro, que dirá as nossas atitudes. Então, eu acho que trazer isso para a responsabilidade, Adeliana, seja bem-vinda. Eu acho que é importantíssimo. Por quê? Porque aí eu posso fazer alguma coisa. Enquanto está nas costas do outro, eu não posso fazer nada. Uai, se a culpa é do outro, então eu vou continuar errando aqui, né? É fácil colocar a culpa no outro e continuar na minha zona de conforto. Mas quando eu falo não, eu estou sentindo isso porque eu não sei controlar as minhas emoções, então eu posso agir. E tem uma frase bonita que fala assim: a paz interior independe do caos externo. Então, lá fora pode estar um caos e eu consigo manter a minha serenidade quando eu tenho inteligência emocional suficiente, quando eu me conheço e antes dos momentos mais desafiantes, eu já sei, é essa hora aqui que eu explodo, que eu grito, que eu bato, que eu faço o que eu não quero. Então, Sim. qual é o recurso que eu vou usar para não fazer isso? O que que funciona comigo? Preciso me autoconhecer. E para me autoconhecer, eu preciso testar várias possibilidades. Então, primeiro, eu vou testar. Na hora que vier aquele sentimento, e a gente tem que também reconhecer quais são as sensações físicas da raiva, né? Até para a gente saber, nossa, aqui, ó, a raiva tá chegando. Para você não deixar explodir, para você não deixar o cérebro ficar assim, né? Reptiliano. Então, o cérebro tá começando a ficar assim, ó. Você já percebe e fala, opa, deixa eu buscar me acalmar de novo. Então, eu vou beber uma água, eu vou contar até 30, às vezes até 1000, né? Eu vou sair de Respiração é tudo. perto, respiração, vou sair de perto, vou trancar no banheiro, que seja, gente, sabe? É usar alguns recursos para ver o que mais funciona, para que você passe a usar esses recursos mais vezes e não agir dessa forma, até chegar a hora do seu cérebro te ajudar a automatizar esse novo comportamento. Ai, maravilhoso, maravilhoso. Esse relógio tá passando muito rápido, tá? Nossa Deixa eu contar um Senhora, eu negócio. tô que falo. E os Gente, comentários? Ah, vou fazer uma coisa. Eu vou pedir para vocês, se vocês tiverem algo a acrescentar, cuidado do período da TPM. Se vocês tiverem algo a acrescentar, se alguém tiver aí uma coisa para ilustrar, ou uma pergunta a fazer, vamos deixar uns 5 minutinhos aqui para a gente falar isso, Mi? sim. Pode? Então escreve pra gente que a gente vai dar um recadinho e voltar aqui para as coisas que vocês estão escrevendo. Porque aí a gente vai dialogar um pouquinho disso. Como a gente está vendo essa semana, está sendo uma semana muito legal. A gente não consegue aprofundar aqui no Instagram. A gente não consegue aprofundar, infelizmente. Esse assunto a gente tocou nele, né? Então eu diria assim que a gente tocou nele. E um ponto maravilhoso que a Mi trouxe foi dos estágios. E aí, a gente não consegue, gente, muitas vezes sozinho. É igual tocar violão. Não é todo mundo que consegue tocar violão sozinho. Mas se tiver alguém Inclusive, que tem vai uma ali, professora de violão aqui. então ela pode reiterar o que eu estou dizendo. Então, se tiver alguém que pode dar a mão para a gente caminhar, não existe faculdade da maternidade, da paternidade, né? Você estuda muito para exercer sua profissão, mas para maternidade, para paternidade, ela, ó, quebrando a cara. Então, se a gente consegue dar a mão, pegar alguém que dá a mão para a gente seguir esse processo, sobretudo nesse estágio que a Michelle falou, eu sei que tem saída, mas eu não sei fazer, mas eu não estou dando conta de ir sozinho. Então, vamos buscar ferramentas, vamos buscar oportunidades para que a gente dê a mão para alguém. E aí a gente percebeu que a gente consegue aqui nessas lives transmitir para vocês um monte de coisa legal, mas que estava sendo ainda um espaço pequeno. Então a gente criou um grupo. Tem o grupo no WhatsApp. Quando termina a live, a gente vai lá para o grupo e aí tem uma troca muito legal lá no grupo, né? A gente manda esse vídeo lá, a gente manda outros materiais, como hoje nós vamos mandar para vocês o baralho das emoções para vocês trabalharem com a Ai, tá criança. muito lindo. Lindo, tá indo baralho colorido e um baralho para colorir. Olha que interessante. Se a criança colore e depois a gente pode jogar de várias formas esse baralho. Vamos discutir isso lá no grupo. Mas ainda o grupo tá pequeno.
Ainda o grupo ficou pequeno e a gente percebeu que a gente tem muito mais para fazer com vocês. Muito, muito mais. Então, a gente teve uma ideia que, para ir mais fundo, né? A gente pensou nessa ideia de criar a jornada criativa. Que é o quê? É preparar vocês para criarem seus filhos de forma mais criativa. Então, vocês sabem que dá para fazer? A gente está aqui falando um monte de coisa legal. Imagina tudo isso ainda mais a fundo, gente. E a gente preparou a jornada da criatividade, jornada criativa, eu toda hora falo jornada da criatividade, que vai ser sensacional. A gente vai começar no dia 24. Vai ser semelhante ao que a gente está fazendo, porém, a gente vai ter um perfil diferente, com muito mais conteúdo, com Muito mais profundo, dicas, né? indo muito mais profundo e podendo acompanhar o caso a caso de cada um de vocês. Vai ser sensacional. A gente está empolgadíssima. Eu já estou com meu coração abrindo. Nossa, gente, se eu puder passar essa energia, vocês vão amar. Vai ser sensacional. Tá muito lindo, gente. E para quem não quer perder de jeito nenhum, a gente preparou uma surpresa. Nós vamos sortear. Sortear não, né, Michelle? Não é sortear. Não é sortear. Não é um sorteio, né? A gente, para você ganhar uma vaga nessa jornada maravilhosa, para você ganhar a sua vaga, a gente está fazendo um desafio. É uma espécie de um desafio. Explica aí, Michelle, eu tô falando demais. Explica o desafio, Michelle. Então, o desafio é o seguinte: nós vamos fazer um post. E aí, quem está participando do grupo, quem está acompanhando as nossas lives, vai deixar um depoimento nesse post. Você deixa um depoimento e marca alguém que você gostaria que estivesse fazendo parte dessa semana também. E aí, você vai pedir todo mundo para curtir o seu comentário. O comentário que tiver mais curtidas vai ganhar uma vaga nessa jornada criativa, que vai ser um aprofundamento de 15 dias, com muita criatividade, muito material para te ajudar, muito conteúdo aprofundado. A gente vai pegar na mão de cada um de vocês para construir essa educação criativa. Então, o nosso objetivo é transformar uma educação cansativa para uma educação criativa. Quem vai querer vir com a gente, já corre lá no post que a gente vai postar, faz o seu depoimento, marca alguém que você gostaria e pede o povo para curtir. Quero ver quantas curtidas vocês vão conseguir. Ótimo, foi dada a largada. Nós vamos dar mais notícias, mas o conteúdo dessa semana, que ainda é gratuito, vai continuar. E hoje tem muita coisa legal no grupo. Até domingo, né, Aline? Até domingo, gente, dá tempo. Se vocês conhecerem alguém que não soube ainda do projeto, chama para entrar no grupo. Quem está entrando, a gente manda todo o material que já passou, tá? Muito bacana. E eu quero pedir uma coisa para vocês. Como ninguém comentou aqui, né, assim, fez pergunta, vamos continuar a conversa lá no grupo. Eu vou pedir para vocês um favor. Hoje foi lindo. Bianca postou o Tomás fazendo o que a gente deu dica, a brincadeira que a gente deu a dica lá. Se vocês puderem coisa mais fofa, fazer uma postagem contando o que vocês estão achando dessa semana criativa, semana da criação criativa. Se vocês já fizeram com a sua criança, mostrar uma brincadeira que você fez com ela, postar e marcar a gente, que é para as pessoas que estão chegando verem que está sendo legal, né? Se vocês puderem fazer isso, então, marca a gente lá, vai ser lindo, vamos agradecer muito. E é isso. Por hoje eu acho que é isso, né, Michelle? Isso, por hoje é só. Bianca, amei seu vídeo, que coisa mais fofa do mundo. Alguém printa o coraçãozinho, gente? É? Coraçãozinho. Vai lá. Foi, né? Eu acho que Deu. foi. Deu. A Cláudia e a Amanda que são boas nisso. São boas nesses prints. Então, ótimo. Isso, né? É isso. Isso. Alguma dúvida, gente? Dá tempo aqui da gente esclarecer alguma dúvida? Eu acho que... Cláudia, você tinha feito uma pergunta lá atrás. Gente, perdoa se a gente não conseguiu ler todos. O Leonardo falou: meu filho, quando está nervoso, eu procuro brincar para mudar a emoção dele.
Leonardo até Ótimo. fez um post sobre isso, muito legal. Mas a gente, assim, pinceladas, né? Depois eu mando no grupo o post que eu fiz, eu vou mandar lá no grupo também. Tem uma sequenciazinha. Quando a criança estiver no ápice do nervosismo, não vale a pena mexer demais. Você tem que dar uma afastada, deixar ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você tem uma conversa empática com ele. Você vai dizer: olha, filho, sabe que às vezes eu me sinto triste assim também? Com raiva, assim, o sentimento que ele tá? Aí você fala: às vezes eu sinto também. Então, é melhor a gente... Vamos deixar passar, vamos brincar, que é mais legal do que ficar com raiva. E aí, ele vai começar a acalmar. E aí você brinca com ele. Desarma. Aí você brinca, porque você distrai. Aí você distrai. Tira o foco dele da raiva e leva para brincadeira nesse patamar que Leonardo colocou aqui. Deixa eu ver quem mais pôs alguma coisa. Cláudia colocou: sinceridade em relação aos sentimentos é muito importante. A música tranquiliza de alguma maneira. Dependendo da música, né, Cláudio? Se eu colocar aqueles rock pesado... Olha só, alguém comentou que a internet está caindo toda hora. Fiquei triste. Se você não tiver no grupo, entra no grupo que a gente manda lá. E aí, quando a gente salva no YouTube, ela não fica caindo assim. Eu não sei se é por causa, né, da sua internet ou se é a nossa. A Elaine falou, né? Falo muito entre os dentes. E ela Ah, percebe. Quem nunca, isso é Elaine? melhor que gritar. Já é um passo à frente. Verdade. Tô gostando da live, espero que me ajude muito. Me conta seu nome. TDA Silva Andrade. E amanhã eu vou perguntar o nome de todo mundo, gente, para eu não esquecer. Ô, Eu gente, quero mudar. ótimo. Teve muita gente que comentou que está na fase um, mas eu não acreditei não, viu? Só de vocês estarem aqui nessa live, vocês não estão na fase um, não. Vocês já estão na 2 para frente. Então Porque mesmo, fase gente. um é não quero ver, não sei de nada, não quero buscar conhecimento, O não sei famoso que meu existe caminho, outro né? caminho. É, exatamente. Tem ninguém na fase um, viu, gente? Verdade. E aviso que tô ficando nervosa, dando continuidade. Tem Isso gente mesmo, que acalma Elaine. com rock. Isso é É, verdade. verdade. Nesse caso, é muita verdade. Mas o rock, ele remete mais à agitação do que à calmaria, né? É mais nesse sentido de contar para criança. Mas De às vezes é associar. de extravasar, né, a raiva. O rock extravasa a raiva, mexe a cabeça, mexe o cabelo, que a raiva vai Nossa, embora. verdade. Então é isso, gente. Se passou algum comentário aqui, lembra a gente depois, porque às vezes a gente está concentrada lá no assunto, mas aí a gente volta, porque é muito bom ter os exemplos de vocês ilustrados, viu? Obrigada por dedicarem um pouquinho da vida de vocês, porque tempo é vida, por vocês terem dedicado um tiquinho da vida de vocês aqui com a gente e a gente dedicando a nossa a vocês também com muito carinho, porque a gente percebeu que pode, se a gente pode ajudar, a gente pode ajudar aqui, o vizinho idoso que não pode sair de casa e por aí vai. A gente cresce junto, né? Aline, adorei. Muito Adorei. obrigada mais uma vez essa parceria que eu estou amando loucamente. Eu Beijo, também. gente. Obrigada a todo mundo. Obrigada, Até o gente. Beijo, grupo, boa hein? tarde. Beijo nas suas crianças, viu? Deem Beijo nas beijo nas suas criançadas. crianças por nós. Beijo. Isso, Tchauzinho. beijo. Tchau.